Continuando, pessoal, com o vídeo explicativo sobre o material didático da aula de hoje. O próximo tópico do material, tá? Que é utilização de frases muito extensas, ou seja, frases grandes, tá? Essa característica, tá certo? É algo que eu percebo não apenas nos textos acadêmicos, mas até mesmo em dissertações, questões discursivas, tá? Então, eu percebo que as pessoas fazem muito isso, né? O que é que eu estou querendo dizer, tá? Eu estou escrevendo uma frase, aí eu começo escrevendo, 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 e quando eu vejo essa frase, ela já está em 6 linhas, em 7 linhas, com um único ponto. Então, assim, isso dificulta muito que a gente compreenda o que é que o autor está querendo dizer naquela frase. Porque uma frase com 6 linhas, uma frase com 7 linhas, ela traz muitas informações. Então, você começa lendo a primeira frase, a segunda, você começa lendo a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Quando você chega na quarta linha, você já está perdido. Por quê? Tá? Porque são várias informações. Então você vai saindo, você vai articulando uma informação a outra, aí coloca vírgula, coloca ponto e vírgula e um único ponto. Então, quando o seu leitor vai ler, como o seu leitor ele não está face a face com você, na maior parte das vezes, né? E como o seu leitor, na maior parte das vezes, não está face a face com você, para ele ler e pedir uma explicação do que é que você está querendo dizer com aquela frase, então dificulta para o seu leitor compreender, né? Então, assim, quando a gente vai escrever uma frase, o mais viável é que a gente tente escrever essa frase em no máximo 3 linhas, ou estourando isso no máximo 4 linhas, tá? Mas se você tentar escrever, você escrever uma frase com 6, 7 linhas, sair abarrotando de vírgula e colocar um único ponto nessa frase, então vai dificultar muito, mas muito, para o seu leitor compreender as informações que você está querendo passar ao longo daquelas 6, 7 linhas. Então, assim, quando vocês forem produzir um texto, tentem escrever cada frase no máximo 3 linhas. Tá? Você escreve uma frase, 3 linhas, apresenta sua informação. Se naquelas 3 linhas, aquelas 3 linhas não foram suficientes para você colocar aquela informação, você bota um ponto e começa em outra linha, tá? Mas assim, tentem não fazer frases com muitas linhas, porque isso dificulta bastante a compreensão do seu leitor, tá certo? O próximo tópico do material didático que eu quero comentar, tá certo? É algo que eu já percebi em 3 textos que eu já corrigi nesse semestre. E também já percebi em textos de outros semestres também, tá? É o uso da primeira pessoa do singular. Tá certo? Dentro de um texto acadêmico, não é admitido o uso da primeira pessoa do singular, o eu. Mesmo que o eu esteja implícito no verbo. Percebo, observo, comento, pretendo, tá? Não é admitido. Há alguns anos atrás, a monografia, não só a monografia, mas os textos acadêmicos eram bem rígidos. Ou seja, você não podia utilizar várias formas verbais. A única forma verbal que você poderia utilizar era a terceira do singular acompanhada do si. Pretende-se, percebe-se, almeja-se. Era a única forma verbal que você poderia utilizar. Qualquer outra forma verbal além dessa estaria incorreta. Hoje, tá certo? Já há uma certa flexibilidade. Então, hoje é aceita a terceira pessoa do plural, tá certo? Percebemos, utilizamos, pretendemos, já é aceita, tá? E também a terceira pessoa do singular acompanhada do si. Percebe-se, pretende-se. Só que essa flexibilidade, ela ainda não abrangeu o uso da forma verbal primeira pessoa do singular, tá certo? Então, assim, eu não posso utilizar percebo, comento, demonstro, tá? Ressalto, destaco, essa forma verbal eu não posso utilizar. Então, assim, eu já vi em 3 textos. Então, assim, tentem substituir. Se vocês forem utilizar essa forma verbal, então tentem substituir por outra.
tá certo? Destacamos, ressaltamos, observamos, mas a primeira pessoa do singular não, tá certo? Não é aceito, tá certo? O próximo tópico, tá? Do material didático é a utilização de formas verbais diferentes. O que é que eu estou querendo dizer? Mais especificamente, de pessoas diferentes. Tem pessoas que começam a construir o seu TCC, aí começa com a terceira pessoa do plural. Observamos, percebemos, pretendemos, almejamos. E ao longo do texto, ela também vai utilizando a terceira pessoa do singular acompanhada do si. As duas formas são válidas, são adequadas para você construir um texto acadêmico. Correto. Mas é necessário que você padronize. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você começou, tá, o seu TCC... Se você começou o seu TCC utilizando a terceira pessoa do plural, você vai ter que ir do início até o final utilizando a terceira pessoa do plural. Se você iniciou o seu TCC utilizando a terceira pessoa do singular acompanhada do si, você vai ter que ir do início do seu TCC até o final utilizando aquela forma verbal. Ou seja, eu não posso ficar revezando. É mais bonitinho. Uma hora eu vou utilizar a terceira pessoa do plural, na outra em outro parágrafo que eu vou construir, eu vou utilizar a terceira pessoa do singular acompanhada do si. É possível fazer isso? Não, é incorreto. Se o seu TCC futuramente for para defesa, for passar por uma banca, tá certo? Isso vai ser apontado por uma banca, vai ser questionado. Então, quando vocês forem construir o TCC de vocês, escolha uma forma. Ou você vai utilizar a terceira pessoa do plural, percebemos, observamos, almejamos, e você vai utilizar essa terceira pessoa do plural do início até o fim do seu TCC, ou então você vai utilizar a terceira pessoa do singular acompanhada do si. Você vai escolher uma das duas formas e você vai iniciar o seu texto e vai terminar o seu texto, vai concluir o seu texto utilizando uma única forma verbal. Ou seja, tem que ser algo padronizado, tá? O próximo tópico do material didático é não comentar citações. Esse daqui, gente, é uma coisa que eu percebo muito, é algo que eu percebo muito, não só nesse semestre que eu já vi em alguns trabalhos, como também em semestres anteriores, as pessoas fazem muito isso, tá? Então, assim, vamos lá, vamos começar do início. É obrigatório eu comentar todas as citações diretas que eu fizer. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Há dois tipos de citações diretas. Há citações diretas que, primeiramente, o que são citações diretas, né? Citações diretas são as citações em que eu reproduzo na íntegra aquilo que o autor está dizendo. Ou seja, eu não vou modificar nada com as minhas palavras. Então, quando eu pego a fala de um autor, tá? E eu pego essa frase e eu lanço essa frase no meu TCC, no meu trabalho, no meu texto, sem modificar uma única palavra, tá? É uma citação direta. Há dois tipos de citações diretas. As citações diretas com 3 linhas e as citações diretas com mais de 3 linhas. As citações diretas com 3 linhas, até 3 linhas, elas vêm dentro do corpo do texto. E, obrigatoriamente, eu preciso colocar aspa no início da citação e aspa no final da citação. E eu vou ter que dizer o sobrenome do autor, o ano da obra em que eu tirei essa citação foi publicada e o número da página. É obrigatório, tá? Quando essa citação tem mais de 3 linhas, tá? Quando ela tem 4 linhas em diante, essa citação não vai vir dentro do corpo do texto. Então, eu vou separar essa citação. Eu vou dar um reco de 4 centímetros à esquerda e eu vou colocar essa citação com uma fonte diferenciada. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou ter que colocar fonte 10, tá certo? E sem espaçamento de 1,5. E no finalzinho dessa citação eu vou ter que colocar um parênteses e vou dizer o sobrenome do autor, todo maiúsculo, o ano da obra e o número da página. Fecha parênteses. Então, isso são citações diretas.
todas as vezes que eu colocar uma citação direta, tá certo? Seja a citação direta de 3 linhas, como a citação direta com mais de 4 linhas, essa que vem com recorde de 4 centímetros à esquerda e com fonte 10 e sem espaçamento de um e-mail, obrigatoriamente eu tenho que comentar essa citação. Tá certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Logo depois da citação, eu vou colocar uma conjunção de conclusão. Nesse sentido, nessa perspectiva, nessa acepção, diante dessa acepção, dessa forma, desse modo, dessa maneira, vírgula, e logo em seguida eu vou ter que fazer um comentário crítico meu sobre essa citação. E como é que eu faço esse comentário crítico sobre essa citação? Eu vou ter que dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras. Ou seja, tá? Vamos lá. Eu coloquei uma citação com 3 linhas. Eu preciso fazer um comentário sobre ela? Preciso. Vou, depois dessa citação, depois que eu fechar aspas, tá certo? Eu vou colocar um ponto, vou colocar uma conjunção de conclusão, vírgula, e eu vou dizer a mesma coisa que o autor está dizendo na citação com as minhas palavras. Ou seja, a mesma ideia que o autor está defendendo na citação, mas com outras palavras. Eu coloquei uma citação Vamos lá, uma citação com 7 linhas. Eu preciso comentar? Preciso. Depois que eu colocar essa citação com 7, com 10, com 15 linhas, eu vou colocar uma conjunção de conclusão. Logo abaixo dessa citação, eu pulo uma linha, coloco uma conjunção de conclusão, vírgula, e eu vou fazer um comentário. Esse comentário qual será? Eu vou dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras, tá? É fácil? Não. É chato? É muito chato. Mas é algo que vai ser exigido de você em qualquer instituição que você for. Ou seja, não é porque Silvio é implicante, que Silvio é chato, que Silvio está exigindo, não. Qualquer professor de TCC, de monografia, de produção de texto acadêmico, vai exigir que você faça esses comentários. Tá certo? Então, sempre depois de uma citação, obrigatoriamente você vai ter que fazer um comentário crítico sobre essa citação. Tá? É fácil? Não, não é. Tá certo? Se você tiver dificuldades, tem algo que pode lhe ajudar. Tem um dicionário de sinônimos no Google. Você abre o Google, aí você digita dicionário de sinônimos. Aí vai abrir um outro site, tá? Vai abrir um outro site. Você vai clicar. Eu estou com dificuldade de encontrar um sinônimo para uma palavra. Aí você digita a palavra que você quer encontrar, tá? O sinônimo daquela palavra. Você digita a palavra e você clica lá em buscar. E esse dicionário de sinônimos, ele vai colocar os possíveis sinônimos daquela palavra que você pode utilizar no seu texto, tá? É trabalhoso? É, tá? Mas vai ser uma coisa que vocês vão ter que fazer, tá certo? Ou seja, todas as citações diretas que vocês colocarem no texto de vocês, seja ela de 3 linhas ou com mais de 3 linhas, obrigatoriamente depois da citação você vai ter sempre que comentar, tá? Inclusive, mais uma vez, se o trabalho de vocês for para uma banca futuramente, na defesa, os professores da banca vão apontar, faltou comentar a citação. Eu digo isso porque eu já passei por isso, tanto na especialização como na minha dissertação de mestrado, tá? Teve algumas citações que eu deixei de comentar. E quando foi no dia da defesa, os membros da banca apontaram, faltou comentar a citação. Então, depois eu tive que fazer os comentários, tá? Então, assim, é algo obrigatório, tá certo? Então, vocês vão ter que fazer, tá? O último tópico, tá certo? Da disciplina, o último tópico do material didático é o tópico de cópias da internet. Eu deixei esse tópico por último, porque ele é o mais pesado. E é também o que eu acho mais importante, tá certo? Gente, evitem copiar textos, tá certo? Do autor, de qualquer autor, e colocar como se esses textos fossem de vocês, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Todo e qualquer professor hoje, quando ele pega um trabalho, tá?
ele vai procurar na internet para ver se vocês fizeram cópia. Não é preciso nem você ter um programa específico para buscar cópias da internet. Só é você colocar no Google. Se você jogar, você pega um trecho, qualquer trecho do trabalho do aluno, você copia e joga no Google. O Google vai levar direto para o trabalho. Pode ser um artigo, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado, pode ser um texto que você copiou de um site, mas ainda assim o Google vai apontar. Então, assim, todos os professores hoje, quando corrigem trabalhos, eles fazem essa busca. E eu também faço, né? Então, assim, evitem copiar textos da internet, tá certo? Porque eu vou achar e eu vou ser obrigado a devolver o trabalho de vocês. Então, assim, vocês vão ter um duplo trabalho. Vocês vão ter um duplo trabalho de copiar o texto, mas depois você vai ter que refazer, tá certo? Então, assim, evitem, tá certo? Esse tipo de coisa, tá? Não custa nada. Você gostou da citação de um autor? Você pode tentar fazer uma citação indireta. O que são citações indiretas? Citações indiretas são citações parafraseadas. É quando eu digo a mesma coisa que o autor diz, mas com as minhas palavras. Então, assim, obrigatoriamente eu indico a fonte. Eu coloco assim, ó, de acordo com Albuquerque, parênteses 2006, vírgula. E eu vou dizer a mesma fala do autor, mas com as minhas palavras. Citações indiretas, você não precisa colocar a numeração da página e também não precisa usar aspas. Por quê? Porque são citações construídas com as suas palavras. Então, não há necessidade de você informar a numeração da página e também de você colocar aspas, tá certo? É só necessário você mencionar o último nome do autor e o ano em que a obra dele foi publicada. E logo em seguida, você diz a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as suas palavras. Aí tá. Vamos supor que eu li um texto, eu achei uma citação importantíssima para colocar no meu trabalho. Eu tentei fazer a paráfrase e eu não consegui. Você não conseguiu dizer aquilo de outra forma, então o que é que você faz? Você pega aquela citação e faz uma citação direta. Você simplesmente vai colocar aspas. Se for uma citação com até 3 linhas, você diz o último nome do autor, tá? O ano e a numeração da página e coloca entre aspas. Se for uma citação com mais de 3 linhas, você coloca essa citação com recorde de 4 centímetros à esquerda e sem espaçamento e com fonte 10, tá certo? E depois você coloca no finalzinho dela, abre parênteses, você coloca o último nome do autor, tudo maiúsculo, o ano da publicação da obra e a numeração da página e fecha parênteses. Mas é sempre necessário você indicar, tá certo? Quem é o autor daquela informação, tá? Em disciplinas, quando você ministra uma disciplina de produção de texto acadêmico ou então de metodologia da pesquisa no primeiro período de um curso de graduação, na maior parte dos casos, os alunos, posso dizer que 90% dos alunos, 95% dos alunos entram sem saber fazer citações. Então, em disciplinas de primeiro período, os alunos é comum, porque os alunos estão vindo do ensino médio, então ele pega aquele texto e utiliza como se fosse dele. E vai lá no finalzinho do trabalho, referências e coloca a fonte da pesquisa. Tá? Mas assim, em turmas de... Quando você já passa do segundo, do terceiro período, você já começa a ver que dentro de uma instituição de ensino superior você não pode fazer uso dessa prática. Então, como é que você vai fazer para produzir o seu texto? Você vai ter sempre que fazer citações. Ou seja, você vai fazer citações diretas, citações indiretas e sempre indicando quem são quem é o autor e quem são os autores daquela obra que você está citando. Mas uma coisa que não pode é você pegar um texto, tá certo? Eu não vou dizer nenhum texto completo, mas estou dizendo uma linha sequer. Se você pegar uma linha, tá certo? 2 ou 3 e utilizar como se fosse sua, é incorreto, tá certo? E mesmo que você, quando você chega lá no finalzinho do texto, você coloque aquele texto, tá? Você coloque a referência da obra, o nome do autor, do título do artigo, ou então do título do capítulo de livro, local de publicação, ainda assim. Se você, dentro do seu texto, lá no parágrafo onde você colocou a informação, você não fez nenhuma indicação de que aquele texto é de outra pessoa,
é incorreto, tá certo? Você está copiando um trabalho de uma outra pessoa. Então, assim, todas as vezes que você fizer uso da fala de outras pessoas, obrigatoriamente você vai ter que colocar, tá certo? Quem é, você, ou seja, você vai ter que dar os créditos ao autor. Você vai ter que dizer quem é o autor, o sobrenome desse autor, você vai ter que dizer o ano da publicação, tá? Se for uma citação direta que você colocou na íntegra, você vai ter que dizer a numeração da página e colocar entre aspas. Se não for, se você modificar as falas do autor, dizer com as suas palavras, ainda assim, tá certo? É outro ponto que eu vejo muito em textos, tá? Mas eu modifiquei a fala do autor e eu disse com as minhas palavras, então eu não preciso dizer o sobrenome do autor e o ano. Não, você precisa sim, tá certo? Mesmo que você tenha dito a fala do autor com as suas palavras, tá certo? Modificou toda a fala do autor, disse a mesma ideia, mas com as suas palavras. Ainda assim, você precisa indicar a fonte da sua pesquisa. E você precisa dizer qual é o sobrenome do autor e o ano da publicação, tá certo? É algo obrigatório. Eu deixei essa última parte por último, tá certo? Por quê? Porque é a mais importante, tá certo? Então, assim, tentem sempre fazer as paráfrases, dizer a mesma coisa que o autor está dizendo com as suas palavras. Se vocês não conseguirem, façam uma citação direta, tá certo? Mas jamais usem textos que são de outras pessoas como se fossem seus, sem indicar a fonte, tá? Pessoal, tá certo? Esses 2 vídeos, tá? São os comentários desse material didático de hoje, tá certo? Então, a partir de agora, tá certo? Eu vou estar disponível aqui no grupo do WhatsApp, tá certo? Para dar orientações. Então, o que é que eu vou pedir a vocês? Quem ainda não informou os seus temas e os seus objetos de pesquisa, tá? Tentem fazer isso o mais rápido possível, tá certo? Eu acredito que 15 pessoas já me informaram. Desses 15, falta eu dar orientação apenas para 3, tá certo? Então, assim, quem ainda não informou, informe o mais rápido possível, porque vocês vão ter que me entregar a introdução do TCC na próxima semana, ou seja, na próxima segunda, até às 23 horas e 59 minutos. Então, assim, tentem me informar os temas de vocês o mais rápido possível para que eu possa dar as orientações de como vocês vão construir o texto. Então, assim, eu peço que vocês façam isso o mais rápido possível. Então, assim, eu vou postar esses vídeos, tá, no grupo do WhatsApp e vou converter no YouTube e vou postar também na sala do Google Classroom, tá certo? Já já eu faço a postagem e eu vou estar disponível aqui no WhatsApp para dar as orientações sobre o TCC. Então, quem tiver com qualquer tipo de dificuldade, pode me procurar no individual que eu vou dar orientações, tá certo? Boa noite, tá? E qualquer dúvida pode